o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11, diz: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós mesmos, mas vos concedermos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos, é por amor a Deus, e se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, desde agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Podem sentar? Essa versão diz nova criação. Essa passagem bíblica nos reporta sempre algo muito poderoso da parte do Senhor, que é o seu chamado às nossas vidas. Um chamado que ficou realmente escondido, algo que ficou oculto porque faltou coragem aos líderes em mostrar qual seria o real objetivo de Jesus Cristo em vir nos resgatar neste mundo. Cancela essa caixa. A verdade exclusiva de Cristo para a humanidade é que ele veio e disse: vocês vão ser as minhas testemunhas. Lá do original a palavra, até isso foi escondido, até isso foi ocultado. Ou seja, que nós seríamos testemunhas, e a Bíblia diz que nós seríamos mártires. Ou seja, o que é um mártir? É alguém que morre por uma causa. Jesus fez isso. Jesus morreu por uma causa. E ele disse que há um servo. Mas isso é uma mensagem muito clara, muito direta, porém foi escondida dos pastores canalhas, salafrários, sem dignidade, sem honra. Porque não interessa uma mensagem que assusta a pessoa com a morte, com a tortura, com as arenas. Não interessa isso. O que interessa é a pessoa sentadinha aí no banco, sustentando os patifes vagabundos com dízimo e oferta. É isso que interessa. Para que vai trazer uma mensagem que assusta todo mundo? Para que vai trazer uma mensagem que a pessoa diz assim: não, eu não vou ficar nessa igreja não, essa igreja só fala de morte, sangue, martírio, degolado, arena, leão, tigre. Não, eu vou procurar aquela igrejinha ali que é mais social e tal, é mais da família. Então, os pastores procuraram ocultar a verdade em benefício próprio, para ter os seus ninhos no alto. Mas a Bíblia diz: ai daquele que edifica a sua casa com bens
mal adquiridos. Depois leia o profeta Abacuque. Ou seja, o que são bens mal adquiridos não são bens porque você roubou, porque você furtou, ou seja lá o que quer que você tenha feito. Não, o mal adquirido não é aos teus olhos. É a palavra de Deus que está dizendo: ai daquele que edifica a sua casa com bens mal adquiridos. Então eu tenho que saber o que é algo mal adquirido perante os olhos de Deus, porque a palavra é a dele. Como diz a Bíblia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é a minha, não é a sua, é a de Deus. Irmão, muita gente já caiu. E milhares ainda cairão, porque não aprenderam, não entenderam que você não tem concepção de certo e errado, você só pode ter concepção de servo. Nós sempre falamos: irmão, você tem o livre-arbítrio. Irmão, isso é uma força de expressão, porque você não tem livre-arbítrio nenhum, a não ser de renunciar o céu e ir para o inferno. Esse é o seu único livre-arbítrio. Porque Salomão escreve dizendo assim: vai, jovem, vai curtir os caminhos da tua mocidade, vai desfrutar dos sentimentos da tua alma, tu sai pelo mundo e faz tudo que você bem quiser, faz tudo que você bem entender, mas não te esqueça que de todas as tuas obras Deus te trará a juízo. Então eu te pergunto, cadê o teu livre-arbítrio? O livre-arbítrio existe, mas não pode ser confundido. Livre-arbítrio real seria tipo assim: eu faço o que eu bem quiser e não tenho contas a prestar a ninguém. Isso, eu sou livre. Eu decido se quero trilhar esse caminho, eu decido se quero trilhar aquele, ninguém me diz nada, ninguém tem conta com a minha vida. Para nós seres humanos é assim. O que quer que façamos, toda obra, não diz Deus que trará juízo e julgará? Deus trará tudo aquilo que fazemos no oculto, Ele trará a luz. O seu livre-arbítrio, meu irmão, só está em 2 prismas. Como disse no Antigo Testamento: eis que diante de vós eu proponho. Aí o teu livre-arbítrio é esse. Você só tem 2 caminhos diante de você: a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí o Senhor propõe assim: escolhe, pois, a vida e vive. Quantos caminhos tem diante de você? Somente 2. Só existem 2 caminhos diante da humanidade: é salvação ou condenação, é céu ou inferno, é bênção, é maldição. Só existem esses 2 caminhos. Então eu te pergunto, cadê o teu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio está restringido em você poder escolher a bênção, a vida e viver eternamente na glória do Pai, desfrutando do que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais poderia penetrar ao coração humano. É algo muito glorioso. Esse é o teu livre-arbítrio. Poder pensar no certo e no errado, mas ele se resume em apenas 2 caminhos. E um servo? Qual a diferença para um servo? Servo tem livre-arbítrio? Servo tem livre-arbítrio? Uma vez que você tenha, porque não é todo mundo que tem esse título, tá, irmão? Quando eu falo servo, às vezes as pessoas pensam, a palavra servo, ou em outros idiomas, Sérgio, né? Sérgio significa servo, servo significa escravo. Então as pessoas pensam, quando a gente fala, você é servo, você é um escravo, que isso é algo mínimo. Não. Título de servo não é para qualquer um, isso é muito glorioso. Só os servos herdarão a glória de Deus. Não interessa o título que o cara tenha tido ou a posição que ele tenha alcançado. Se ele não conseguiu ser servo, escravo, ele não herda o reino dos céus. Ser servo não é para qualquer um. É algo muito tremendo. Então, quando a gente fala assim,
o servo, eu pergunto, o servo tem livre-arbítrio? Servo, uma vez que ele é servo, classificado por Deus como servo, significa que Deus olha para essa pessoa e essa pessoa não esquadrinhará, essa pessoa não questionará uma ordem de Deus. Se Deus disser assim, vai lá e morre, ele vai lá e morre. Se Deus disser, vai lá e mata, ele vai lá e mata. Isso é ser servo. Quem questiona o seu Senhor não é enquadrado como servo. Servo é o que obedece ordens. O Antigo Testamento traz a questão do servo da orelha furada. O servo da orelha furada é aquele homem que, devido a uma dívida, ou sabe-se lá que situação, o levou a ser um escravo. E quando tinha o tempo que vinha a lei em Israel e todos os escravos tinham que ser libertados. Mas às vezes aquele escravo considerava o seu senhor tão bom, e ali ele tinha casa, comida, a família dele, que também deveria ser libertada com ele, quando chegasse o tempo da libertação, era o chamado ano do jubileu e etc. Tinha outras situações também, e quando chegou a hora dele ser libertado, ele dizia assim, não, meu senhor, eu não quero ir embora, eu quero continuar sendo teu servo. Então, o senhor furava a orelha desse servo, não sei se colocava algum pingente, alguma coisa, não me recordo, mas a orelha desse servo, desse escravo, era furada, para que quem o visse na rua, quem o visse em qualquer situação, saberia que ele foi libertado, mas ele mesmo escolheu continuar com aquele senhor. Mas tem um detalhe, não é simplesmente, eu não vou embora não, fura a minha orelha que eu vou continuar sendo teu servo. Não, eu não gostaria de ir embora, continua a ter-me como teu servo. Se aquele homem o considerasse bom o bastante para mantê-lo como servo, como escravo, faria isso, lhe furaria a orelha, senão diria assim, não, teu tempo de escravidão acabou, eu não quero mais você na minha propriedade, vaza, leva tudo que é teu, conforme diz a lei, eu não quero mais você. Então não tem só a questão do camarada querer ser servo, tem a questão de o Senhor dele olhar para ele e o considerar digno de ser servo. Isso não está escrito em nenhum livro que você acabou de ouvir agora. Não está escrito nem na Bíblia, nem está escrito em nenhum livro, e assim digo eu, é exatamente isso que você ouviu. Então, meu irmão, voltando para o nosso tema, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele morreu por vocês, ele morreu por todos. Logo, os que vivem não têm mais como viver para si mesmo, mas para ele. Aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, vocês não tinham vida nenhuma, vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, e não era assim, irmãos? Você não estava lá acendendo vela para o anjo da guarda? Quer voltar para essa vida? Você não estava lá batizando seu filho na desgraça maldita do catolicismo? Muitos não estavam batizando lá no espiritismo? Você não estava acendendo vela na pedreira para Xangô, que nem eu acendi muito? Botei algumas caixas de vela lá para o vagabundo, porque nem dinheiro para comprar uma caixa de vela o Xangô tinha, eu que tinha que acender para ele. Ele anda tão em trevas que ele dependia que eu acendesse uma velinha para dar uma luz para ele. Tem gente que serve isso aí. Você não estava morto no seu delito, no seu pecado? Você não tinha a visão, eu espero que você não tenha mais, né? Vamos ver, vamos falar tinha no passado, né? Vamos falar, você não tinha a visão de que bastava para você trabalhar, cuidar da sua família, ser um bom cidadão na sociedade, você não tinha essa visão? Mas quando você conheceu a luz de Jesus Cristo, Jesus poderia ter sido o bom cidadão, bem melhor do que você não ter criado nenhuma polêmica, nenhuma intriga, não ter levantado nenhuma contradição, nenhuma situação horrenda, renhida, e ele estaria vivo, vamos abrir aspas, estaria vivo até hoje aí sobre a terra.
Morreu de velhice. Lá está o Filho de Deus, morreu de velhice. Quem quer matar um cara que é o bom cidadão na sociedade, que vive a sua vida, cuida do seu emprego, não quer fazer mal para ninguém, não tem nenhuma palavra contraditória, não é intolerante com nada, em tudo o camarada é complacente, é um leninista nato, concorda com tudo, está tudo bem, cada um vive a sua vida. Se Jesus tivesse sido esse cara, não teria sido tão precocemente, com apenas 33 anos de idade, assassinado. Essa informação chegou até você? Isso transformou a tua vida? Isso transformou a tua alma? Então você tem que corresponder a todas essas informações. E como eu dizia no começo, lá na Igreja Batista, uma vez eu disse para um pastor, você já ouviu isso, né? Eu disse para um pastor, quando tinha o evangelismo, uma visita nos lares, que eles faziam isso, marcava-se, mas só ia eu, só aparecia eu na porta da igreja e o pastor, na época. Aí eu entrava no carro dele, ele dizia, bom, Tupirani, já que somos só nós dois, não vamos a pé não, vamos de carro. Normalmente ia só nós dois e ia de carro, porque não aparecia mais ninguém nos trabalhos da igreja. Na hora que o pastor dizia assim, olha, hoje nós temos o trabalho tal, ou no dia tal, quem vai? Aí todo mundo para aparecer para o pastor levantava a mão, mas na hora de aparecer, só aparecia eu, o irmão Tupirani. E um dia eu conversando com o pastor dentro do carro, conversando sobre a igreja, sobre testemunho, ele era muito, como é que eu vou dizer, muito reservado. Ele era muito reservado, eu não sei porquê até hoje, ele era muito reservado, mas em dado momento eu disse para ele, falei, pastor, hoje eu sou um crente, eu creio em Jesus Cristo, mas se dependesse do testemunho da igreja para me tornar um crente, eu nunca teria sido. Ele olhou assim para mim, levantou a cabeça, olhou assim rapidamente e baixou a cabeça. E nunca teria sido, aquela igreja não era exemplo para ninguém. É preferível um homem entrar num prostíbulo do que ficar membro de uma igreja batista. Porque lá também é um prostíbulo disfarçado. Como é a da vida de muita gente, independente do lugar onde está. Eu disse para ele, se dependesse do testemunho da igreja, pastor, é porque eu não vim direto. Falei para ele, as minhas experiências espirituais vêm desde os terreiros de macumba, porque se dependesse do testemunho dessa igreja batista da Gamboa, eu jamais seria um crente. Mas isso também foi uma bela chicotada para ele, sabe por quê, meu irmão? Para ele tomar vergonha na cara e parar de ficar pregando aquelas pregações de canção de niná que ele ficava pregando. Porque se aonde o chicote ecoa, as pessoas são tortas, imagina lá. Você tem se escandalizado com o que tem ouvido na geração de Jesus Cristo? A se deixarem os nossos profetas entrar numa assembleia, a se deixar os nossos profetas entrarem numa igreja batista, a se entrarmos nós numa maranata, numa nova vida, a podridão da prostituição dele vai ser tão fedida que vai enojar o próprio trono de Deus. Tu está escandalizado com o que tu tem ouvido aqui? Tu olha para a igreja e caramba, isso, aquilo, e realmente Deus tem revelado coisas pesadas e terríveis aqui, mas irmão, e olha que aqui tem palavra, aqui tem sacerdote, aqui tem Deus. Imagina esses prostíbulos espirituais chamados Assembleia Batista. Tu nem ousa. Na minha época mesmo que eu frequentei esses lugares, era casalzinho de rapaz se beijando dentro dos banheiros, era meninas trocando de namorado o tempo todo. Eu conheci um rapaz que era casado, morou aqui, era numa das casas da minha avó, morou aqui e tinha paquerinha com a amantezinha dele lá na assembleia. A mulher ficava em casa e ele ia encontrar a menina lá. Não interessava falar, aqui estou falando porque é para falar. E se aparecer um deles aí,
pô, eu não estou dando o nome, nós vamos dizer, tu falou isso, de quem é? Se for o caso, eu digo, isso é de você. Digo na cara dele, devo nada a ninguém, exceto a Cristo, a esse eu devo a minha alma, a minha vida, a tudo que há em mim, a esse eu devo, a mais ninguém eu devo, a Jesus eu devo o meu sangue, a ninguém eu devo mais nada. Eu não estou aqui como o pilar do mais ou menos, da vara que se curva para a esquerda ou para a direita. O cetro que tem na minha vida, ele não se curva, ele é rígido. Os conceitos que eu tenho não são quaisquer conceitos, não. Eu olho para o pecado e zombo dele, e digo que nem o meu Senhor Jesus, quem de vós me convence do pecado? Quem me convence a me corromper? Quem me convence a roubar? Quem me convence a furtar? Quem me convence a ser injusto? Quem me convence disso? Eu sou irrepreensível. E não sou irrepreensível perante os homens? Sou perante Deus. Porque as minhas atitudes podem ser consideradas erradas diante de homens, mas eu quero ver ser considerada errada no tribunal de Deus. É lá que eu quero ver. Como diz a Escritura, pleiteia tu, Senhor, a minha causa e julga-me segundo a tua onisciência. Então, irmão, essa vida você está aqui para morrer por Jesus Cristo. Nós estamos, meu irmão, numa grande prisão, uma prisão de segurança máxima. O mundo é uma prisão de segurança máxima. Você não escapa dele para canto nenhum. Existem, já fotografada, inclusive por satélites, etc. Existem, olha, presta atenção no que eu vou dizer, o número que eu vou falar. Eu vou falar, bilhões. Você sabe que são bilhões? Pois bem, nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea, né? Existem bilhões de galáxias iguais à nossa, dizem os cientistas, com seu Sol, seu sistema planetário, suas órbitas, seus satélites. Existem bilhões, pois nós não conseguimos arredar o pé daqui, nem daqui para a Lua. Estava vendo hoje mais um documentário sobre a ida do homem à Lua, e mais uma vez, isso um documentário, não era apenas fatos, narrativas de um e de outro, documentário mostrando a farsa do homem na Lua, uma grande produção hollywoodiana, de que o homem realmente não foi à Lua. Imagina, o cara hastia a bandeira dos Estados Unidos na Lua, quando ele bota a bandeira lá, a bandeira começa a tremular pelo vento. Ora, vai tomar vergonha na cara? Se o cara está com uma máscara lá dentro de uma roupa para poder respirar, porque na Lua não tem oxigênio, mas a bandeira fica tremulando. Aí quando eles estão filmando, o contra-regra passa correndo no meio dos astronautas. É coisa de loucura. Os Estados Unidos até hoje não pediu desculpa à humanidade por serem o palco da maior mentira, verdadeiros filhos do diabo. E diz o documentário, a Rússia nunca pisou na Lua. Os próprios russos declaram que nunca pisaram na Lua, nunca foram à Lua. Esse papo de que quando chegaram lá, até essa história eu já ouvi, tinha a bandeira dos Estados Unidos e olharam não sei aonde, viram a bandeira da Rússia. Conversa fiada, os russos declaram, eles nunca foram na Lua, porque é impossível ir na Lua. Nós estamos numa prisão de segurança máxima, estamos aqui para serem provados, não vamos a parte alguma nessa cadeia, ou é para o céu ou é para o inferno. A nossa prisão é de segurança máxima, não escapamos daqui, não vamos a parte alguma. Deus não precisa procurar por nós pelo universo, é só Ele olhar para a terra e lá estão os homens como gafanhotos e como formigas. Nossa prisão é de segurança máxima. Você nasceu para ser provado, você nasceu dentro desta prisão, e como toda prisão, cada setor da prisão, né? Tem o setor da prisão da livraria, não tem? Tem o setor da prisão da lavanderia, não tem? Tem o setor da prisão de várias coisas, não tem? Você já viu aqueles filmes? E você já viu aqueles caras dentro da cadeia? Que ele diz, esse setor aqui, essa área mando eu.
Eu fiquei preso 18 dias e eu vi isso, eu digo assim, meu Deus, que ser ancéfalo é esse homem? Ele pensa que ele manda numa cadeia, ele não está entendendo o mundo de escravidão que ele vive, a maldita vida que ele tem, ele pensa que dá ordem dentro da cadeia. O planeta Terra é assim, o presidente é apenas mais um prisioneiro pensando que está comandando a cadeia. O deputado, o vereador, o senador são apenas prisioneiros pensando que comandam determinados setores. Os capitães da PM, o líder do Estado-Maior das Forças Armadas, todo mundo pensa que é dono de um pedacinho da cadeia. Somos todos prisioneiros. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque você não tem como escapar desse sistema. Só existe um jeito de sair desse sistema, é o Senhor enviando os seus anjos e nos levando. Não saímos dele de jeito nenhum, e na hora que passarmos na atmosfera, ele transforma o nosso corpo corruptível em corpo glorioso, aí adentramos, enquanto estivermos com essas roupas, essas algemas, esses coletes, nós estamos prisioneiros do planeta. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não escapamos daqui. O planeta Terra, o sistema solar, é uma prisão de segurança máxima. Você precisa escapar disso. Como? Só tem um jeito. Não dá para libertar-se a si mesmo. Não dá, é impossível. Mas se, pois, o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Mas sem a libertação de Jesus Cristo é pura ilusão. Então, irmão, você tem que entender esse sistema que você está vivendo, a vidinha que você tem. Imagina, as pessoas estão aí contentes porque tem um bom emprego, estão vivendo a sua vida, tem o seu dinheiro, tem a sua reserva, tem os seus recursos, estão vivendo a sua vida, simplesmente vivendo a sua vida. Você tem que entender que essa vida, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, aí tem um degrauzinho, né? Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Alguns acrescentam a igreja no meio da sua caminhada. Eles vão à igreja, mas não se tornam igreja. Não adianta nada. Nós estamos rumo à morte. Estamos indo rumo à morte. Você precisa dar uma reviravolta na tua vida. Dobrar os teus joelhos, clamar, orar. Não é essas orações sem sentido que muitos têm feito, não. Orações por desencargo de consciência. Tem que ser oração, meu irmão, tipo assim, Senhor, eu vou dobrar o meu joelho. E se eu não te sentir, eu vou atravessar noites aqui. Não vou me levantar enquanto eu não sentir que o Senhor está na minha vida, enquanto eu não sentir que o Senhor entrou, que o Senhor mudou, que o Senhor fez alguma coisa. É assim, meu irmão, que se ora. Né? Eu fui ali, orei 10 minutos, 20 minutos, meia hora, está aí de Deus, o que você recebeu, o que você sentiu? De cada oração, quando Deus está no negócio de cada oração, você volta mais forte. Se está indo para a oração e está voltando a mesma coisa, você não orou, você cuspiu palavras ao vento. Isso é restauração, meu irmão. Isso é diamante. Aleluia, Deus! Isso é diamante. Esse é o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus! Aleluia! Agora, o que não pode, meu irmão, não pode. Deus está trabalhando, Deus está varrendo a sua vida. A Bíblia diz que Deus açoita, corrige, né? A quem ama, a quem tem por filho. Corrigir alguém é para colocar alguém no caminho certo, não é esse o objetivo? Mas tem gente que quando é corrigido, não, isso aí é uma falsa profeta, isso aí é um espírito de Jezabel. Quero ver tu dizer que é espírito de Jezabel quando tu estiver no inferno, que disser, caramba, eu ouvi a verdade e não dei ouvidos, aí tu vai ver o que é sofrer pelas suas próprias contrições, sabendo que eu teve a verdade nas mãos, não deu ouvidos, aí tu vai ver o que é bom.
Para quem anda com Deus, não faz diferença se a profecia é falsa ou verdadeira. O cara que mais recebeu falsa profecia, esse cara fui eu. Vê se fez diferença na minha vida. Já entrou profeta no começo do ministério aqui dizendo, ó, Deus manda dizer para você baixar, que tu é muito orgulhoso, que tu é muito vaidoso. Já disseram um monte de coisa a meu respeito. Olhem para mim. Por acaso Jesus recruta orgulhoso, vaidoso e prepotente para a sua obra? Essa era a resposta que eu dava aos meus adversários. Porque viam que eu tinha o que eles jamais alcançariam. Então diziam, você é orgulhoso. Isso não é orgulho, isso é unção, isso é intimidade com Deus vivo. Eu falo que ninguém tem coragem, falo que ninguém tem disposição, falo e não me interessa o resultado. Se viver, viverei, se morrer, morrerei. Quer eu viva, quer eu morra, eu pertenço ao Senhor. Então, meu irmão, entenda, decida a sua vida. Decida, você está a caminho da morte. Faz os cálculos aí, a média de vida agora estão dizendo que está 75 anos, e diz que aumentou, né? 75 anos, então faz o cálculo da tua vida, diz 75 menos X, epa, só tenho mais tantos anos de vida. É por aí mesmo, meu irmão, é por aí, e graças a Deus, né? Porque quem sabe que é salvo, que tem um reino lhe esperando, não gostaria de viver nem mais um dia. Eu conheci um testemunho de um homem, foram vários homens na mesma situação. Eu conheci um tipo de testemunho, vou englobar todo mundo que passa pela minha cabeça aqui, em que o camarada morre, vai ao céu, isso foi muito comum, e quando o Senhor mostra toda a glória, um monte de coisa no céu, e de repente diz para ele assim, agora tu tem que voltar. Ele, não, Senhor, eu não quero voltar. Não, mas você tem que voltar. Aí Jesus dá a explicação para o camarada, não, Senhor, mas eu não quero voltar. E Jesus diz, não, mas você tem que voltar. E aí o anjo traz a pessoa de volta e ela adentra no corpo de novo. Quem contempla, eu vou te perguntar uma coisa, crente. Quem contemplaria, quem nessa congregação contemplaria a glória de Deus e diria, eu quero voltar para a terra? Quem? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém. É óbvio que ninguém. Mas eu te digo, eu já o tenho contemplado pela fé. Por isso eu digo, é melhor partir do que ficar. Agora depende do teu entendimento, depende do que a Bíblia significa para você, depende do que o nome Deus significa, Cristo, seu reino, sua glória, anjos, arcanjos, querubins, serafim, depende do que isso significa para você. Você já pode ter passeado na glória pela fé ou não, você precisa ver o que para saber que há um reino te esperando? Eu não preciso ver mais absolutamente nada, por isso eu posso partir, o meu desejo é partir mesmo. Eu não falo isso da boca para fora não, meu irmão, porque eu sei que o que me aguarda após esse portal da morte é muito tremendo, e eu espero mesmo que quando eu partir, que eu não tenha que voltar, exceto no milênio eu quero voltar, sabe por quê? Porque o meu Senhor estará cá embaixo, não lá em cima. Eu quero estar aonde Ele estiver, porque essa foi a promessa que Ele fez a mim. Não sei se Ele fez a você, mas Ele fez a mim. Ele disse, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Desperta, meu irmão. O Deus Criador dos céus e da terra está falando contigo. Desperta, meu irmão. Tu está olhando para um homem, está ouvindo uma voz humana e está ignorando de quem são as palavras? Acorda, você que está dormindo. Acorda, porque no inferno ou na sepultura não tem obras a serem realizadas nem galardões a serem conquistados, só angústia e sofrimento.
Deixa de ser um sepulcro caiado, bonito por fora e podre, cheio de rapina por dentro. Ou você vai ouvir isso em outra igreja? Entra em outras igrejas, grava lá. Se algum pastor falar o que eu falo, eu fecho as portas. Só existe um pastor sobre o globo terrestre. O nome desse pastor se chama Tupirani da Hora Loures. Tem outro não, meu irmão. Não é à toa que o Senhor falou que todas as vestes de todos os profetas sobre mim estão. Não é à toa não. Tem uma pessoa aqui dentro que ouviu uma falsa profecia. Lá fora, traz o teu profeta aqui se tu acredita na profecia dele, que eu vou cuspir na cara dele. Literalmente, traz o teu profeta aqui dentro, que eu vou cuspir, eu vou escarrar na cara dele e vou dizer: é assim que se faz com falso profeta. Traz o teu profeta aqui dentro. Traz o teu profeta aqui dentro, que eu vou cuspir na cara dele. Vou mostrar para ele o quanto ele é abominável. Profeta lá fora só se curvar aos meus pés como se eu fosse Deus e ele escravo. Senão eu cuspo na cara dele. Profetas que não falam dessa dispensação, profetas que não falam que uma voz foi ouvida do alto do monte, profetas que não falam que há um homem sobre a terra que desafia todo o sistema. Que profetas são esses que não discernem o tempo da sua visitação? Que profetas são esses que não se curvam à geração de Jesus Cristo? Não são profetas, são canalhas, mercenários. E as mulheres profetisas dessas denominações não passam de vagabundas. Diz que eu sou arrogante, mas põe a prova para sair daqui de dentro vivo ou morto, ou eu ou você. Sai dessa vidinha, meu irmão. Sai dessa vidinha de tocando a vida, o foco no dinheiro. A Bíblia diz que os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que esperam no Senhor de nada tem falta. A Bíblia diz que muitos se fadigam e correm atrás do pão dia após dia, mas que o Senhor providencia para os seus enquanto dormem. A Bíblia diz que nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus da geração Jesus Cristo é único. Não é Deus de Israel, não. Eu não sirvo a Deus de Israel. Eu sirvo ao Deus da geração Jesus Cristo. Eu não sirvo ao Deus das assembleias. Aquilo lá para mim é uma vagabunda. Eu não sirvo aquilo lá. O púlpito do meu Deus não virou palanque de político. Nem o seu evangelho virou um evangelho social de batista. Nós não nos curvamos à Constituição. O Deus da geração de Jesus Cristo não é batista. Ele cospe em Constituição. E dentro de poucas décadas, eu mesmo incendiarei todas as constituições em praça pública. Em poucas décadas, não precisem se desesperar, é só esperar, porque quem viver, verá. Então atenta, meu irmão, você está prisioneiro, você é um preso, você está acorrentado e não vê. Por que você acha que muitas vezes os profetas revelam aí, ó irmão, eu estou vendo correntes nas suas mãos, correntes nos seus pés, aí vem um anjo e corta as suas correntes, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode cortar essas correntes, você pode partir esses grilhões. Eu tenho uma notícia boa para você, meu irmão. Eu tenho uma notícia que você jamais ouviria daquela porta para fora. Muitos dos que têm usado essas correntes e esses grilhões é porque aos olhos do governador geral da prisão, que é o diabo, esses prisioneiros são muito perigosos.
só prisioneiros perigosos, além da jaula ainda são acorrentados. Era assim que eu e você estávamos, acorrentados, porque o diabo, o líder geral da cadeia chamada mundo, ele é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo, é o líder geral da cadeia, que é o diabo. Ele olhou e viu o quanto nós somos perigosos, mas Jesus chegou e pagou o preço. Jesus veio e se tornou um escravo também do sistema. Foi isso que Jesus fez. E fez uma negociação. Você sabia que foi uma negociação? Você não vai entender isso não, né? Você não vai entender que Jesus veio negociar a tua salvação. Você não vai entender. Você não vai entender. Se você ainda acredita num profeta daquela porta para fora, pô, como tu vai entender que eu vou dizer aqui que Jesus negociou a tua salvação? Para que a tua salvação acontecesse, ele não deu algo em troca? Não foi uma negociação? Os detalhes dessa negociação, talvez você vai compreender daqui a 10 anos. Se permanecer no ministério. Porque nem todos que estão aqui dentro vão permanecer. Como ousa alguém entrar nesse lugar, trazendo conceito lá de fora? Como ousa alguém? Está na cara que não vai poder permanecer. Bem, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Deus me deu uma palavra para a igreja. Bem agora no final, tive outras visões, mas Deus me deu essa palavra. E Deus manda dizer que essa noite é uma noite muito especial. Deus manda dizer isso à igreja. Alexandre, manda te dizer, o Senhor nessa noite começou a grande obra. Aleluia, Deus! E diz assim o Deus da geração de Jesus Cristo: farta-te de afronta, multiplica os teus inimigos. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! O Deus da geração Jesus Cristo se aproxima de você. Aleluia, Deus! E Deus me mostra a face dele encostando na tua face. Esse chão, ele veio se rasgando num rastro, e eu não vi o que rasgava o chão. E quando chegou exatamente nos teus pés, você começou a se transformar em diamante. Os teus inimigos vão se multiplicar dentro da tua própria casa. Aleluia, Deus! Mas eu te honrarei, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Quando o Senhor Mestre dizia da farsa dos Estados Unidos, veio uma voz muito poderosa, muito violenta, ela entrou no meu espírito. E Deus manda dizer o seguinte: eu, Senhor, Deus da geração Jesus Cristo, julgarei os Estados Unidos. Mas ele dizia dessa forma: eu começarei de já, diz o Deus Todo-Poderoso, o Deus da geração Jesus Cristo. As asas do Senhor, em todo o tempo, elas estavam muito abertas, imensamente abertas, toda ela. Aqui, bem no centro da congregação, eu vi selecionado algumas pessoas, e essas pessoas estavam em diamante, e os olhos dessas pessoas eram como chama de fogo. Deus me mostrava. O irmão você, irmão, Deus me mostrava você desaparecer
do meio da congregação. Quando o Senhor, mestre, dizia, se um profeta, quando o Senhor, mestre, dizia o que seria dito se um profeta deste lugar entrasse dentro de uma Assembleia de Deus, nessa hora Deus me fez contemplar dentro das Assembleias de Deus, e eu via muito cadáveres, muita podridão. Essa foi a visão que me mostrava o Senhor. Essa é uma noite diferente, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Deus me deu uma visão de muitas flechas que vinham sobre o templo pós-prisão. E essas flechas vinham de todos os lados. Essas flechas virão de todas as nações, sendo que eu via o templo blindado, uma blindagem, e essa blindagem era um escudo muito forte de diamante que não penetrava nenhuma flecha nesse lugar. Até aqui falou o Senhor nessa noite, amém. Amém. Bem na hora do louvor que eu estava louvando, irmão Alexandre, eu via sair um manto branco do púlpito, e esse manto ele te envolvia, irmão. Ele te enrolava e te envolvia. E eu só via a parte dos teus olhos de fora. Aleluia, Deus. Amém. No começo, mestre, eu via corações ser colocados nas cadeiras que estão vazias, e uma capa branca era colocado atrás da cadeira, no começo. E ainda no começo, eu via vindo do céu, e eles vinham em bola de fogo, 3 meteoritos. E esses meteoritos ficavam desse lado direito do púlpito do Senhor. E depois eu via aquele fogo, ele desaparecia, e era transformado em homens. Mas esses homens eram desse material, desse meteorito, era um preto, mas muito diferente desse preto terreno. Ele tinha um brilho e era coisa intransponível. Então, um desses homens veio e ele tocou em você, irmão Josimar, e você ficava com os 3. Então já eram 4. Você ficava do mesmo jeito desses homens, irmão, com a mesma estrutura. Amém. Irmã Cláudia, eu via 2 anjos. Um deles tinha uma espécie de fita métrica, e ele colocava nas pernas da senhora, nessa altura, e o outro tinha um prontuário, como se fosse um prontuário médico. Esse que estava com a fita colocava, media, enquanto o outro anotava. Depois eu vi surgir uma espécie de como coloca no nariz para trazer oxigênio, e como usa em nebulizador, era colocado no seu nariz e ficado um tempo. Depois esse instrumento era retirado, o anjo anotava naquele prontuário e ia embora. Amém. Mestre, quando foi falado
sobre os profetas de fora, eu vi sair daqui, desse púlpito, uma espada negra. E tinha um anjo aqui, ele tomou um susto quando essa espada saiu. Ela saiu o mundo afora, essa espada negra. E esse anjo que estava aqui, ele ficou olhando para o irmão Davidson o tempo todo. Depois, quando o Senhor continuou a falar, eu vi várias espadas negras sobrevoando a congregação. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o Senhor. Eu vi o Senhor num caminho. O Senhor estava machucado, o corpo machucado. Então o Senhor andava nesse caminho, tinha um saco branco nas costas. E eu via que a perna do Senhor direita, a perna quebrava. Então o Senhor continuava, mas já continuava saltando por esse caminho e carregava essas pernas, a perna direita do Senhor arrastava. E eu continuava a ver o Senhor saltando, o Senhor tinha um saco branco nas costas, mas o Senhor estava bem à frente. E a visão prosseguiu. Então eu vi atrás, vindo o irmão Davidson. E ele vinha andando, a coluna do irmão Davidson quebrava. E a coluna, quando a perna dele andava, era como se a coluna fosse cair, o corpo cair no chão. Mas não caía. Essa parte do irmão Davidson ia flutuando, então essa parte de cima passava a parte de baixo. Impressionante que a parte de cima ia à frente da parte de baixo, e as pernas da parte de baixo tinham que correr para alcançar a parte de cima do irmão Davidson. Ele também tinha algo nas costas, mas eu não via o que. Então, quando eu tornei a visão olhar na frente, eu vi o Senhor. E o Senhor adentrou no lugar. Quando o Senhor adentrou, as pernas do Senhor que estavam quebradas tornaram-se boas de novo. Então o Senhor derramava aquele saco diante de um trono. E quando eu vi o Senhor derramar, eram coroas que estavam dentro daquele saco que o Senhor carregava. E o Senhor derramou diante de um trono. E ali essa visão cessava. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. A paz, igreja. Jocó, como poderás ser igreja com vestes encardidas, sujas, imundas, vestes que nunca deixaram de ser trapo de imundície? Estará disposta a arrancar a sua língua, os seus olhos, os seus ouvidos, para me seguir? Pois não tem nada em você que me agrade. E te digo mais nesta noite, Jocó. Deus me faz contemplar um urubu em cima da tua cabeça. Contempla hoje a estatura do meu servo. Contempla hoje a estatura daquelas que te ajudaram nas suas artimanhas. Hoje elas são chamadas de adúlteras, de mentirosas. A tua vida hoje é digna de uma meretriz. Assim eu digo. E mais uma coisa, avisa aquele servo de Satanás, que tu chama ele de profeta, que estás aqui. Davidson, não fala para ele que eu sou profeta. Fala para ele que eu estou sendo gerado pelo mestre do Pirani. E manda ele colocar à prova a prostituta que ele serve, que eu colocarei à prova o Deus que me foi apresentado. Assim eu digo. Aleluia a Deus.
Mestre, Deus me fez contemplar, não sei se eu vou saber explicar direito. O irmão Paulo Sérgio falhando, como se estivesse numa televisão que ela não funciona direito e a imagem fica falhando. Eu vi o irmão Paulo Sérgio assim, falhando o corpo dele. Eu não sei se vai dar para todos entender. Muitos têm perguntado ao meu sacerdote aonde que eu estou sujo. Você é homem, você é mulher, e tem pensado que o meu templo é um clube de encontro, e tem por vontade própria indo para a cama um com o outro, realizando práticas sodomitas, tem coragem de vir perguntar ao meu servo aonde você está sujo. Você é homem, você é mulher, que levantou a mão um para o outro para agredir um ao outro. Achas mesmo que estás limpo diante de mim? Você que se preocupou só com a sua própria vida, que não instruiu o seu filho, que eu tive com a minha mão buscar o seu filho e colocar aqui dentro, achaste mesmo que irás adentrar no meu reino? O que vocês estão pensando, geração incrédula? Porventura, eis um demônio aqui que está falando com vocês? Colocar o Deus de vocês à prova! És um mentiroso que estás aqui! Levanta! Não perca o seu tempo de ficar falando lá fora! Do meu sacerdote, da minha sacerdotisa, dos meus servos! Se levantem agora! Não tem coragem! Cadê a altivez de vocês? Eu matarei! Eu matarei! Até aqui, mestre. Raimundo, Deus manda te dizer assim: o teu medo da morte foi maior que a tua fé no teu Senhor. Eu vi uma porta. Essa porta era um triângulo. Esse triângulo estava na frente da Joconda. E você tentava passar por essa porta. Mas cada vez que tentava, ela estreitava, fechando e ficando só uma brecha, bem fina. E você não conseguia passar. Joconda, Deus manda te dizer: profeta sou eu. Amém. Quando o irmão Davidson me entregou uma profecia, para Joconda, Deus me mostrou um caixão preto do lado dela. Em pé esse caixão estava. Amém. Eu não sei se a irmã está aqui. Eu não sei o seu nome, irmão. Eu sei que tem duas crianças. Você tem Renata? Tainá.
Tainá, Deus manda te dizer desta forma: cuida bem, porque os teus filhos são meus, diz o Senhor. Deus manda te dizer isso nessa noite. Até, queridos. Vamos ver se a gente consegue ouvir o bom. Assim que começou o culto, quando o Senhor cantou aquela primeira música, primeiro louvor antes da oração, tive uma visão. Eu vi uma grande flor vermelha surgir no meio da congregação. E eu vi como se, eu não sei explicar, como se lanças de fogo riscassem o fogo no meio da congregação. Eu tive uma visão onde eu vi uma grande boca aberta, e essa boca botava sua língua para fora, e uma navalha sem auxílio de mão cortava essa língua. Amém. Irmão Carlos Gomes, tem uma palavra do Deus da geração de Jesus Cristo para você. Assim te diz, Senhor, eu não me esqueci de ti. Amém. Em meia pregação eu vi muitas mentes como se tivesse aquelas armadilhas de urso fechadas na mente, e eu vi elas se abrindo como se fosse uma libertação da mente. Amém. Mestre, quando o Senhor desafiou o falso profeta de fora, o Senhor disse: traz ele aqui, e o Senhor fez aquele desafio. Eu vi na sua frente como muros de ouro, e eu vou tentar explicar o que eu vi. Eu vi fachos de luz se dobrando, como se a própria luz, essa luz mesmo, se tornasse visível e se curvasse diante do Senhor. Amém. A língua que eu vi ser cortada, essa língua é sua, Gioconda. Assim manda te dizer o Senhor da geração Jesus Cristo. Falastes o que quisestes. Agora eu, Senhor, colocarei uma enfermidade dentro da tua boca, que sempre foi podre e fétida. Algum dos profetas? Eu vi descer um anjo. Esse anjo tem uma espada de diamante na mão. Ele parou na minha frente, na tua frente, irmão Alessandro, na frente do irmão André e na tua frente, irmão Diego. Mas ele só parava, olhava e depois ele ia embora. Irmão Marquinhos, eu vejo dois anjos, irmão, e ele tem duas bandejas, uma cada um. E nessas bandejas tem frutas e legumes. E tem dois frascos com cápsulas de vitamina na mão, na bandeja. Eu vejo você comer e ingerir. A tua pele, ela começa a mudar. Ela começa a se transformar quando você vai ingerindo esses alimentos. O teu semblante muda, a sua aparência muda. Eu vejo o irmão ser revigorado. Amém. Quando o Davidson falava da Gioconda,
Eu vi um cavalo amarelo, Geuconda. Esse cavalo amarelo, ele parou na sua frente e ele abriu aquele focinho e começou a soprar o seu rosto de maneira que o seu cabelo voava completamente. Amém. Deus manda te dizer, Jocum, que você está se alegrando por entrar e sentar aí dentro. E Deus manda te dizer assim: sabe por que tu entra e senta e voltou novamente como uma cachorra? Assim diz o Senhor. Pois tu aprontou para o meu servo junto com a Luciana. Chegou na hora da justiça, pagarão juntos. Assim diz o Senhor. Deus me mostrou nessa noite uma pedra. Essa pedra desceu dos céus, mas ela desceu incandescente, muito violenta, e ela caiu exatamente no centro da Rússia, causando um grande abalo. Quando o irmão Rômulo estava entregando a profecia para Geuconda, Deus me deu uma revelação nesse exato momento. Deus trouxe uma enfermidade sobre a Geuconda hoje. Dentro de em pouco tempo isso será manifesto. E Deus ainda disse mais: assim eu farei. Diz que não é o meu espírito que fala. E eu via quando a garganta dela, a língua dela começou a ficar preta e por dentro dela começou a apodrecer. Põe a prova, diz o Senhor. Em pouco tempo tu verás. Este púlpito, ele se transformou em grande chama de fogo, e alguns aqui dentro eu via ser consumido por este fogo. Deus me mostrava um grande arco no céu, foi formado um grande arco, e eu via esse arco ser quebrado nos céus. E Deus manda dizer da seguinte maneira: chegou a hora das nações pagarem diante de mim, diz o Senhor. Até aqui. Mestre, eu vejo a Luíse e o Luíde no meio de uma grande tempestade. É uma tempestade muito, mas muito revolta. Só que eu vejo como um arco de água que une os dois. Esse arco passa pela cabeça dos dois e ele fica girando, e como um laço de água permanecem os dois ligados no meio dessa tempestade. Amém. Amém? Vamos ficar de pé então? Um Deus que dá seu filho para morrer por alguém não pode ser um Deus que esteja brincando com ninguém. Precisamos aprender isso. Se aprendermos isso, verdadeiramente desfrutaremos do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano.
Agora, irmão, não se diga igreja se tu não és. Porque se tu envergonhares o nome do Senhor e a sua instituição sobre a terra e aos seus ministérios sobre a terra, Deus cobrará duramente. E a quem muito lhe é dado, certamente muito será cobrado. Deus vive e poderoso, leva-se cada um com a tua graça. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um. Tu conheces os que vão virar a cara para a parede para falar contigo. Tu sabes, ó Deus, o profeta ainda não passou dos atos. O profeta ainda não chegou na rua. Tu sabes o tempo de cada um. Mas para aqueles, Senhor, que enfim alcançaram o teu tempo, a tua graça e a postura para contigo, eu te peço, leva-os lapidando-os cada dia mais, para que seja um alvo que tu traçaste. Porque aqui neste púlpito prega um diamante. E ninguém poderá ser mais que ele. O alvo de vocês é serem o que já está em cima desse púlpito. Aleluia, Deus! Por isso essa é a promessa, ser diamante, porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Paga o teu preço, irmão, na tua oração, na tua humildade, na tua graça com Deus, porque aquele que começou uma grande obra tem o desejo de a completar até o dia de Cristo Jesus. Quando o mestre disse, não digas que é igreja quando não és. Eu vi uma seta, essa seta veio de encontro a você, Rosana Paiva. Essa palavra, ela foi de encontro a você, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Não digas que é igreja quando não és, diz o Senhor. Leva-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas onipotentes, pois sem o Senhor nada temos, nada somos e nada podemos fazer. Mas nós lutamos para sermos os teus últimos guerreiros.